O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele rebateu críticas de Fernando Haddad e ironizou o aliado do governo Lula, afirmando que ele foi o melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai, já que muitas empresas brasileiras foram para lá. A declaração foi dada após Haddad dizer que Tarcísio estaria sendo subserviente dos Estados Unidos ao defender a classificação das facções como grupos terroristas. Em resposta, o governador negou submissão e afirmou que a gestão de Haddad na Fazenda foi marcada por fracassos, aumento de impostos e rombo nas contas públicas. Começar essa rodada com o Roberto Mota, as trocas de farpas entre Haddad e Tarcísio de Freitas, que, ao que tudo indica, se enfrentarão nas eleições para o governo do estado de São Paulo. E tem esse apontamento interessante que foi feito por Tarcísio, né? Haddad foi o melhor ministro da história do Paraguai. Tarcísio de Freitas é um dos políticos mais inteligentes que eu já conheci. E Paulo Guedes é provavelmente a pessoa mais inteligente que eu conheço. Haddad foi o sucessor de Paulo Guedes e agora quer ser o sucessor de Tarcísio. Boa sorte. Os socialistas sofrem de um problema grave. Eles estão sempre presos a duas ideias fundamentais. A primeira é o desprezo pela propriedade privada. Eles não acreditam nisso. Eles acham que tudo tem que ser desapropriado e pertencer ao Estado. Por isso essa história de imposto, quanto mais alto, melhor. Se dependesse deles, o imposto era de 100%. A segunda ideia é que o Estado é o motor da economia, é a ideia dos campeões nacionais, da estatização total. Quando você olha essas duas ideias, está explicado, porque o impacto negativo desse governo do PT foi quase tão grande quanto o de uma pandemia. Haddad, quando foi ministro, ele foi fiel a essa cartilha socialista. E os brasileiros, por isso, ainda sofrerão muito tempo as consequências do seu mandato. Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, eu acho que em outras matérias, outras notícias que nós trouxemos, nós falávamos sobre a decisão de alguns empresários de mudarem o endereço fiscal das suas empresas para Paraguai, que é um país vizinho. Paraguai tem se destacado justamente por conta de uma política que permite que muitas empresas acabem se mudando para lá, sobretudo em razão do esquema tributário lá, né? Cobra-se menos imposto e, digamos, o ambiente de negócios é muito favorável para algumas companhias. Tem até uma empresa muito conhecida aqui no Brasil, no ramo de meias e roupas íntimas, salvo engano, que acabou se mudando para lá, uma empresa com muitos anos de história. Dávila, explica essa história para a gente. Por que o Paraguai, antes alvo de piadas, hoje em dia se destaca tanto? Porque o Paraguai tem um presidente de direita que gosta de atrair negócios, segue as regras da economia de mercado, cobra baixos impostos, tem uma regulamentação absolutamente leve e compreensível para os empresários, e é por isso que mais de 200 empresas brasileiras se mudaram para o Paraguai. Se mudaram para um país onde o ambiente de negócio segue as regras de mercado e não o voluntarismo estatal. Tem que lidar com a competição sadia e não com o governo que intervém no mercado, distorce as leis e tem uma mentalidade anti-mercado. Por isso, Canhato, os nossos vizinhos, não só o Paraguai como o Uruguai, muito mais no agronegócio, estão se beneficiando deste governo intervencionista, nacionalista e que pensa que a economia de mercado é um mal necessário que exige a intervenção do Estado o tempo inteiro para, entre aspas, corrigir os erros da oferta e da demanda. O Brasil não só está perdendo investimento e negócio, Canhato, o Brasil
está perdendo investimento externo. Uma outra empresa estrangeira está se instalando no Paraguai agora com investimento de mais de 2 bilhões de dólares para produzir fertilizantes, coisa impossível de se fazer no Brasil, conseguir todas as licenças ambientais, lidar com esse governo. E fertilizantes que hoje o Brasil importa 93% para sustentar a sua liderança no agronegócio. Ou seja, Sebastião Penha está de olho aberto, olhando as ricas oportunidades de atrair negócio brasileiro para um lugar onde o ambiente de negócio é capitalista e sair desta economia nacional desenvolvimentista que é um desastre. Cristiano Beraldo, o ex-ministro Fernando Haddad, quando estava no comando da pasta, recebeu um apelido, né? Principalmente à época da taxa das blusinhas, e muitos memes acabaram sendo compartilhados nas redes, fazendo uma brincadeira, um trocadilho com o sobrenome dele, Fernando Taxade, que ele criava muitos tributos, aumentava o valor dos impostos e por aí vai. E aí é curioso quando a gente observa essa crítica feita por Tarcísio de Freitas, essa ironia que foi adotada por ele, porque há alguns dias nós trouxemos a informação aqui que é mais barato você comprar um carro brasileiro no Paraguai do que no Brasil. Se você for no Paraguai conseguir a cidadania, você compra o carro e traz para cá mais barato do que você comprar numa agência, numa concessionária aqui no Brasil. Uma loucura, né, Beraldo? Total loucura, Peniato. A gestão de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda produziu duas imensas aberrações para o país. A primeira delas é o uso das instituições de Estado para atuar em favor de interesses rasteiros, mesquinhos, políticos e eleitorais, para atacar os inimigos. E o segundo dano gravíssimo causado ao Brasil foi a completa falta de um planejamento e de um propósito. Aliás, eu me recorro, para exemplificar isso que estou dizendo, recorro a uma explicação dada pelo próprio presidente da República em relação à taxa das blusinhas. Então, vamos lembrar a dinâmica. O governo Lula impôs uma taxa para itens comprados através de sites que importam produtos da China. E diz o presidente que entrou num voo junto com o Fernando Haddad, um voo longo, e que, à medida que o voo foi transcorrendo, depois que a decisão de implementar essa taxa das blusinhas foi tomada, a primeira-dama foi atualizando o presidente sobre a repercussão negativa. E relata o presidente que, no começo da viagem, do voo, o Fernando Haddad estava muito convicto de que era a coisa certa, porque ia servir para ajudar a indústria nacional, e fez lá um discurso e tal. E que, conforme a reação nas redes sociais foi ficando negativa, ao final da viagem ele já estava arrependido. Aí eu peço a vocês, como pode um ministro da Fazenda de um país complexo como o Brasil, durante um voo, por causa de reação de rede social, mudar de ideia sobre uma decisão que ele mesmo tomou? Porque, na verdade, a incompetência impediu que ele tomasse uma decisão dessa, baseado num projeto concreto de desenvolvimento da indústria nacional, que eu admito que é um caminho. Você diz, olha, nós vamos impor taxa a determinados produtos porque a gente quer fortalecer a nossa indústria. Para fortalecer a nossa indústria, nós vamos estimular a construção de novas plantas, nós vamos dar determinados benefícios, nós vamos fazer o que for necessário para que o investimento de longo prazo seja feito no Brasil. Mas não é o caso, não. Ele queria agradar os amigos do governo que apoiaram Lula na campanha de 2022 e estavam lá reclamando por causa do volume de compras de produtos vindo da China. Então, é uma incompetência somada a uma canalice que produziu um imenso prejuízo institucional
e financeiro ao Brasil. Este é o legado desta figura chamada Fernando Haddad. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musi. Eu me lembro que, na época da discussão a respeito daquela notícia que indicava que o carro brasileiro era mais barato no Paraguai do que no próprio Brasil, no próprio país de fabricação do veículo, você trouxe uma informação de um contato que você teve com algumas autoridades e empresários do Paraguai, né, Bruno Musi? Queria que você trouxesse um pouco dessa percepção. Por que o Paraguai se tornou um país tão admirado por empresários brasileiros? Por que Haddad foi o melhor ministro da história do Paraguai? De fato. Faz umas 2 ou 3 semanas eu tive o prazer de jantar com o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai e também o presidente da Lei Maquila, além da presidente dessa empresa brasileira que você citou, que foi para lá e tem 103 anos de Brasil. Imagina, 103 anos atrás, ela passou basicamente por tudo aqui no Brasil, né? Passou por todas as hiperinflações, passou por guerra no mundo, passou por governo de Getúlio Vargas, passou por regime militar, hiperinflação de Collor, plano 1, plano verão 1, verão 2, passou por confisco de poupança, mas, na atual circunstância, ela e mais 200 empresas não aguentaram a situação catastrófica de estrangular via impostos que vivemos hoje no Brasil. E partiram para lá porque você tem um ambiente amigável. Coisas importantes que me chamaram a atenção do ministro da Indústria, que eu falei comércio, e do presidente da Lei Maquila, que já explicarei. Todos são oriundos do setor privado e continuam sua atuação no setor privado. Não são políticos que têm empresas. Vieram do setor privado uma vida inteira e estão há 1 ano atuando no setor público. Portanto, uma frase que me chamou muito a atenção. No Paraguai, os empresários são os mais importantes. E o governo é amigo do empresário. E nós, enquanto governos, queremos que os empresários paguem o menos possível de impostos. Frase deles, Marco Riquelme, ministro da Indústria e Comércio do Paraguai. Perceba essa mentalidade. Mas a Lei Maquila parece que foi criada ontem, não é mesmo? É de 1997. Portanto, vem atraindo muitas empresas de outros países já há um bom tempo. Como eu sempre falo, o processo do ciclo econômico, que ele demora seus 15, 20, 25 anos para se concretizar. Enquanto isso, o Brasil parecia que nadava de braçadas, mas quando menos percebia, tudo estava sendo drenado com ideias completamente antiquadas e catastróficas. Chegamos no ciclo econômico de alto endividamento, de geração de déficit, de empresas, pessoas, famílias e Estado completamente endividado, retirando o poder de compra das pessoas e afugentando o capital, uma vez que a burocracia e os impostos são completamente enlouquecedores no Brasil. Portanto, o que o Paraguai criou, não de hoje, já há um bom tempo, é um arcabouço onde o empresário é muito bem-vindo, pagando cada vez menos impostos. E as pessoas físicas também é muito bem-vindo por lá levar o seu capital para lá. São $200 mil, quem quiser retirar um visto, você já consegue a cidadania por lá e você paga impostos extremamente reduzidos frente ao que pagamos aqui no Brasil. Fora que você tem liberdades e, portanto, não precisa ter preocupação com assaltos, com roubos que dizem que por lá está praticamente nulo. Todo esse ambiente, num pensamento atual do mundo, faz com que o capital privado simplesmente migre. Não há nenhum tipo de surpresa, Caniato. A surpresa é que o Brasil continua parado no século passado.